Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira de um rio, colhendo lírios, liruê, colhendo lírios, liruá, colhendo lírios para enfeitar o seu gongá. Colhendo lírios, liruê, colhendo lírios, liruá, colhendo lírios para enfeitar o seu gongá. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou a Lúcia, esse é o canal Inteligência Emocional e Umbanda. Não, esse é o canal Umbanda e Inteligência Emocional e este é hashtag 3.2 daquele vídeo grandão, a mente esta desconhecida. E hoje a gente vai falar sobre ego e os outros. E vamos bater um papo bacana sobre o que isso significa. Valeu? Então, bora lá saravar nossa mente. Como eu comentei com vocês em outros vídeos sobre o ego, a gente vai fazer alguns vídeos, quer dizer, eu vou fazer para vocês alguns vídeos de ego e ego e ego e. O que significa esse e? Significa que eu quero colocar alguns pontos com você. Hoje a gente vai falar sobre ego e os outros. Como vocês devem se lembrar, e se não se lembram, vai aí, por aí, vou deixar por aí, vídeo do ego. Como a gente já conversou sobre isso, ego, o ego da gente está sempre procurando fora recursos para poder estabilizar a nossa sobrevivência física, ok? E quando a gente não se desapega do nosso ego de forma correta no nosso desenvolvimento psicológico e emocional, o nosso ego ele acaba atrapalhando a gente a partir de um determinado tempo na nossa vida, numa determinada idade. Ok? A gente aprende desde muito pequeno que a gente chorando quando é bebê, esperneando, a gente consegue as coisas que a gente tem necessidade, ou quer, ou acredita que é bom pra gente, através dos nossos pais ou aqueles seres humanos adultos, com aquela criança, a responsabilidade daquela criança. E a gente acostuma com isso. E isso é o ego. E ele existe e tá muito bem. Porque senão, como eu já disse em outros vídeos, um leão andando perto da gente, se a gente não tem ego, a gente não fugia dele, certo? Porque o ego, o que ele faz é nos avisar que tem perigo, perigo, perigo! Bem, aí eu já comentei com vocês que o ego a gente tem que botar pra dormir, né, galera? Fez o trabalho dele, então a gente já pode brilhar na nossa essência. Por que ego e os outros? Porque o ego, ele trabalha muito em relação ao exterior, de que os outros ou as circunstâncias externas nos têm que trazer a solução dos nossos problemas pessoais. Então, se a gente gritava, a gente esperneava, a gente chorava e a gente conseguia dos nossos pais, né? A mamadeira, ou a comida que a gente quisesse, ou o brinquedo que a gente quisesse, a gente, de uma forma automática, leva esse comportamento adiante. Então a gente fica de forma muito inconsciente procurando nos outros, procurando nas situações externas todas as soluções para os nossos inconfortos internos, para as nossas frustrações e para tudo aquilo que a gente não está de acordo e não acha que está legal na nossa vida. Aí o que acontece? Ai, meu Deus, pobrezinha de mim, as coisas não acontecem nunca como eu queria. A gente acaba colocando uma das máscaras do ego. Lembrem, as máscaras. Uma delas é a posição de vítima na vida. Pois é, como os outros não fazem exatamente o que a gente quer, e a gente não consegue, através de nossas ações, que os outros, o exterior, nos dê aquilo que a gente entende que é o correto pra gente, é muito mais bacana e é muito mais fácil a gente adquirir uma posição de vítima na vida, onde a gente já começa a atribuir sempre aos outros os erros que na verdade são nossos. Ou seja, a gente passa a responsabilidade dos nossos atos e dos nossos pensamentos e das nossas emoções aos outros. Que loucura, mas é verdade. E a gente faz muitas vezes isso de forma inconsciente. Então, a parada da inteligência emocional é ser consciente da nossa inconsciência. E aí, transformar a nossa inconsciência em consciência. Deu pra entender? Se não, repito de novo. A parada da inteligência emocional é transformar a nossa inconsciência em consciência. Por quê? Porque se a gente começa a entender todas as paradas negativas que o nosso ego mete a gente começa a ouvir a nossa mente, a firmar a cabeça e a se dar conta de que muitas vezes existe eu mesma me auto-sabotando e que não é bacana, não é legal para o nosso desenvolvimento como pessoa emocional,
físico também, e espiritual. E a galera, nós que somos médiums, praticamos a nossa mediunidade, porque já se sabe que todo mundo é médium, alguns mais ostensivos, outros menos, mas quem pratica a sua mediunidade, especialmente religiões como a nossa, e é uma religião que trabalha diretamente com a espiritualidade de forma consciente e lúcida, a gente tem que olhar de frente o nosso ego. E a gente tem que abraçar o nosso ego. E a gente tem que dizer para ele que está na hora de dormir. Mas para isso a gente tem que colocar consciência naquilo que a gente tem ainda inconsciência. É muito importante. Vocês já pararam para pensar que quando a gente não tá legal, por exemplo, uma mania que tem muito as mulheres, a grande maioria de nós procura no chocolate, no sorvete, nos doces em geral, uma pequena satisfação. Isso pode ter sido induzido ou bem pelo meio familiar, conforme a criança de repente tinha uma irritação e aí dava um docinho para acalmar. E isso conectou de forma automática no cérebro. Então a mulher não se sente bacana, ela vai lá e come um doce e tem a sensação, provoca aquela sensação de que ela se acalma. Existem, obviamente, estudos científicos a respeito, que acelera a nossa serotonina, me parece que se eu não estou errada, e causa este efeito, os doces, o chocolate em especial, o açúcar, né, gente? O açúcar causa esse efeito da gente se acalmar. Mas existe um poder muito maior por detrás do açúcar, que é o psicológico, porque daí fica colada na nossa memória psicológica, mas sobretudo a emocional, sim. Comunico a vocês que nós temos uma memória emocional. A gente não tem uma memória olfativa? Parem para pensar. Muitas vezes a gente sente alguns olores que nos recordam situações na nossa vida. Podem ser boas ou ruins, mas nos recordam. Isso é memória olfativa, gente. Então é claro que a gente tem uma memória emocional também. Se a gente tem uma memória emocional, os olores, os sabores, eles vão nos recordar determinadas situações que podem ser boas ou ruins. E, por exemplo, este exemplo que eu acabei de dar, por exemplo, com um exemplo. Que mania eu tenho de usar isso? Enfim, este exemplo que eu acabei de dar sobre o chocolate, que nos acalma em um momento em que a gente pode estar frustrado, alguma emoção que tira um pouco a gente do equilíbrio, que a gente não se sente bem. Então o chocolate, o açúcar, os doces em geral, a gente come e se acalma, certo? Bem, isso pode ter sido instaurado no meio familiar ou simplesmente pela indústria alimentícia, que é muito forte nessa parada. Normalmente nos vendem, vocês observem os anúncios de televisão, gente, uns 70% ou mais é sobre comida. Então, a gente está se dando de forma externa, sobrealimentando nosso corpo físico, inclusive de alimentos que não são adequados para o nosso corpo físico, que não nos trazem uma saúde adequada. O que acontece? A gente ingere isso daí achando ou produzindo na nossa cabeça, nossos nervos transmissores de energia deste cérebro fantástico que a gente tem, não conhece ele ainda, mas vamos conhecer. Cérebro e mente são duas coisas diferentes. Cérebro é o órgão, mente é aquilo que a gente pensa. Isso é um exemplo, ok? Se o chocolate tem essa capacidade de estar instaurado nas nossas recordações, nas nossas memórias, que nos tranquiliza, existem outros fatores atuantes também na nossa vida, como o cigarro, a bebida, muitas vezes as drogas, música triste, música feliz. Ai, gente, tanta coisa. Tem gente, por exemplo, que utiliza o esporte para poder se acalmar, né? Tem gente que tem aquela pessoa, aquela amiga, ou não precisa nem ser amiga, mas tem que telefonar para alguém, ou tem que encontrar alguém para contar tudo aquilo que está sentindo e que não está fazendo ela se sentir bem. Tudo isso que eu falei para vocês são meios externos. O mais importante é vocês compreenderem que não está de todo correto. Por quê? Porque ninguém, nem o meu próprio psicoterapeuta, psicólogo, coaching emocional como sou eu, pode resolver os meus problemas. Porque os problemas são meus, as emoções são minhas e somente eu tenho a resposta de tudo isso. Ai, Lúcia, então como é que eu vou chegar lá na resposta? Eu não tenho nem ideia qual o problema que eu tenho. Ai, mas Lúcia, como é que eu vou responder perguntas que eu não sei nem onde elas estão? Não sei por onde começar. Por isso eu falo para vocês que tem que ouvir a sua mente. No momento que a gente começa a perceber hábitos da gente, a gente tem que virar... Você sabe aquela historinha do anjinho e do diabinho? Prim, 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 prim. Pois é, a gente tem que virar um terceiro aqui no meio. Aqui, ó. A gente vai colocar uma polícia aqui, ó. Nessa cabeça aqui. A gente vai colocar uma policinha aqui, entendeu?
E a gente vai começar a virar assim, vai começar a olhar tudo que a gente faz. Prestar atenção, não é olhar o que a gente faz, é prestar atenção por que eu tô fazendo aquilo. Porque, lembra que eu falei pra vocês naquele vídeo, a mente, essa desconhecida, que eu vou deixar por aqui também? Eu falei pra vocês ali que a gente se desconhece porque a gente não se faz perguntas de por que eu tenho determinadas atitudes na minha vida, que são inclusive padrões, elas se repetem. Ok. Por que se repete a mania do chocolate? Tem que cortar essa parada, porque eu tenho que realmente sentir a minha dor. Eu tenho que realmente olhar pra dentro. E eu tenho que realmente ver qual é o vazio que eu tô sentindo e por que eu tô sentindo aquele vazio. E de repente, na primeira vez que você se perguntar, você não vai encontrar a resposta. Mas tem que deixar a emoção sair. A ansiedade, o excesso de tristeza, ou até a alegria desaforada, aquela que aparece nos momentos que a gente deveria estar triste. Não é que deveria, não gosto dessa palavra, mas que se supõe que nós não deveríamos estar legais e aparece uma alegria, e eu chamo de desaforada, porque é claro que a gente, em determinadas situações da nossa vida, a gente não devia estar legal, e é uma alegria desaforada porque ela vem com muitos adereços e fantasias da Marquês de Sapucaí só para esconder a dor, gente. E a dor não é ruim, a dor é boa. Eu escrevi um texto muito bacana sobre a dor, a Senhora Dor, e eu vou ler para vocês aqui nesse canal. Então, lembrem, o ego e os outros, porque não são somente os outros, outras pessoas, outros alimentos, é sempre o exterior. Eu tô sempre procurando, por exemplo, vamos falar de regime? Galera da Penha, vamos falar de regime? Ok, eu tô em sobrepeso. Não é meu caso, eu tô bem, eu tô no meu peso. Mas eu já tive problema de sobrepeso, ok? Já fui gordinha. Não gorda, mas já fui gordinha. E eu não tinha um problema, até que eu só consegui realmente estabilizar meu peso. Ser uma pessoa sem me preocupar com a balança, porque eu decidi parar de fazer regime. Lúcia, como pode ser que você emagreceu sem fazer regime? Não, pois é, eu emagreci sem fazer regime. Sabe por quê? Porque eu passei a ter uma relação bacana com a comida. Eu comecei a entender e comecei a me questionar por que eu comia determinados alimentos e, além do que, comia em excesso. Todo mundo que come em excesso se sente mal, depois se sente culpado. Aquele sentimento de culpa, me era muito mais complicado carregar para mim mesma do que inclusive o peso que estava subindo na balança. Eu não gostava de nenhum dos dois, mas o que mais me incomodava realmente era aquela sensação que eu tinha dentro de mim, que eu sabia que eu tinha feito alguma coisa errada e que não era legal para mim. E por que eu repetia? Então eu comecei a me questionar qual era a minha relação com a comida. E comecei a me dar conta que tinha uma série de sentimentos, estavam todos escondidos, sentimentos ruins, gente. Sentimento que não é legal. Que estavam todos escondidos detrás daquele monte de comida que eu comia e que acaba só sobrecarregando o meu corpo físico e as minhas articulações, mas também fazendo que eu me sentisse mal. Aí eu comecei a curar aí. Então, em vez de eu fazer regime, eu me reeduquei alimentarmente. Reeduquei, em primeiro lugar, a minha cabeça. Depois, eu passei pra cá. E aí, eu reeduquei o meu estômago. Mas foi assim, ou seja, 1, 2, 3, nessa ordem, Lúcia, não. Primeiro foi aqui. Aqui. Eu tive que cuidar do meu coração, eu tive que cuidar das minhas emoções, eu tive que começar a me conhecer, eu tive que começar a olhar as minhas dores de frente e convidar elas para tomar um chá e comer umas bolachinhas comigo. Nem que fosse de aveia e fibra, né? Para começar a comer bacana. E aí, destrinchando as minhas dores, destrinchando o porquê eu me dava esses atracões imensos de comida, eu consegui me reeducar alimentarmente, reeducar a minha mente, reeducar sobretudo as minhas emoções, e depois a minha mente foi só uma consequência. E a atitude atual minha é esta, de comer de forma potencialmente saudável para o meu corpo físico e perispírito. Sim, o que a gente alimenta o nosso corpo físico toca no nosso perispírito, gente. Não estão separados, hein? Não estão separados. Então, e outra coisa muito importante. O nosso cérebro, que é essa usina fantástica, essa antena sem igual, ele vai funcionar muito melhor dependendo dos alimentos que você ingira. É, sério. E vai tocar muito nas nossas emoções.
A indústria alimentícia sabe disso. Assim que tenham cuidado com o que vocês vão comer e beber. Veja, eu procurava no externo médico de fazer regime, que eu já nem lembro como é que é o nome, graças a Deus. Os médicos de fazer regime, fiz 552 regimes diferentes, tomei medicação para emagrecer, funcionava, depois engordava de novo, engordava até mais. Você conhece alguém de aí que tá me escutando do outro lado com essa historinha? Pois é, eu passei por tudo isso. E eu tive um princípio de bulimia. Não me diga, Lúcia. Pois é, tive um princípio de bulimia muito sério. Graças a Deus eu superei tudo isso. Superei porque eu decidi entender. Aí está. Eu queria ser consciente de por que, de forma inconsciente, parecia que tinha um monstro que tomava conta de mim e me fazia comer. E depois eu me sentia tão mal e chorava. Gente, eu não queria nem ir na praia. Eu morava na época no Rio de Janeiro, que eu fiz faculdade lá. E aí eu engordava, ficava com meus quilinhos a mais. Eu ficava com vergonha de ir na praia, botar meu biquinão lá, né? E ir pra praia. Eu ficava com vergonha, não ia não. Sabe? E aí eu disse, cara, eu tô me encerrando dentro de casa, tô me fechando pra sociedade, pros meus amigos, eu tava com vergonha. Para uma coisa que eu posso dominar. Eu posso decidir. É o meu livre-arbítrio. Aí eu parei de colocar nos outros, essa é a história, eu parei de colocar nos outros o poder, a facilidade que poderia supostamente ter, inclusive nos medicamentos do regime, eu parei de colocar neles a chave da questão. E aí eu entendi que a chave de qualquer questão está em mim, dentro de mim. Lúcia, não me diga uma coisa dessa. Que complication. É complicado, mas é fantástico, porque tá tudo dentro de ti. E você acha de verdade que Olorum ia mandar a gente pra essa terra fantástica que é Gaia? Sem que nós estivéssemos com a nossa maletinha aqui embaixo do braço, a nossa malinha. E ali dentro não iam estar todas as ferramentas, todas as chaves que a gente precisa? É claro que a gente tem as ferramentas, gente. A gente só tem que abrir a mala e dar uma procurada. Porque como a gente esqueceu que tá ali dentro, não usa, ficou meio empoeirada, tem umas teias de aranha ali, não tem nada não, você só faz... Sai a teia de aranha e usa. Porque são suas. Você tem esse poder. E eu tô aqui pra contar pra você. Falou? Número 1. Não se vitimize mais. Tudo que acontece na sua vida não somente tem um motivo, porque você é um bandista, sabe disso, e você é espiritualista também, mas muitas vezes pode ser que você esteja se colocando nessas situações para continuar vítima da sua própria vida. E quem sabe assim ter a atenção dos outros. Não interessa. A atenção da sua vida tem que ter você mesmo, se amando, se sentindo poderoso ou poderosa dentro do seu corpo físico, com o seu espírito fantástico e que você não é mais que ninguém, mas é muito dono de si mesmo. E isso se chama empoderamento! Não arrogância, hein? Arrogância é achar que você é melhor que todo mundo. Não vale. Bem, número 1, saia da posição vítima da vida. Você não é vítima, sabe o que você é? Vou contar. Você é o protagonista da sua história. Olha que maravilha, cara. Quando a gente tem essa consciência fantástica de eu, Lúcia, com essa mãozinha aqui, escrevo o livro da minha vida. Ah, não, então agora eu vou começar a escrever outra história pra mim. E essa história vai ser muito cheia de luz. E aí, esse é o... Bora lá, saravar nossa mente. Firma a cabeça, escreve a sua vida, sai da posição vítima. Não procure nos outros as soluções para os seus problemas, porque é matemático. Se tem um problema, tem a solução. Uma coisa não existe sem a outra. Você, de repente, vai ter que ter paciência. Você vai ter que, de repente, começar a se amar muito. Não precisa se achar a última bolachinha do pacote, não, viu? Mas tem que se amar muito. Que aí você vai achar aquela malinha que o Olorum mandou você pra terra com ela e vai procurar ali suas ferramentas. Vocês acham que é por que a gente tem esse orixá de frente de Juntó? A gente tem esses orixás que vêm vibrando seu axé na gente, justamente pra gente aprender certas lições nessa encarnação, com aqueles determinados orixás que vêm vibrando de frente de Juntó, pra gente aprender determinadas lições que o nosso espírito não aprendeu ainda,
Mas se os nossos orixás amados, eles vêm vibrando com aquele axézão aí no nosso ori, gente, a gente tem tudo para aprender, né? Mas tem que acreditar, ok? E para isso eu tô aqui, para falar para você que você pode. Que você pode, que você vai conseguir, com a ajuda dos teus orixás e com a ajuda dos falangeiros que estão aí, e do seu anjo da guarda, aí perto de você. E quando algum dia você meio desequilibre, porque eu desequilibro, eu também desequilibro, eu não estou iluminada, eu estou no caminho do aprendizado. Naquele dia que você, deu uma desequilibrada, vê esse vídeo aqui, que aí eu vou dizer pra você, vai dar certo, ok? Bem, eu sou a Lúcia, este aqui é o canal Umbanda e Inteligência Emocional, deixa o seu like, por favor, comenta qualquer coisinha aí, por favor, e compartilha, gente, se essa palavra foi bacana pra você, compartilha. Se inscreve, dá no sininho, ok? Na página do Face vocês encontram meu e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo e pelos comentários. Comenta aí qualquer coisa, que isso pode gerar vídeo. Eu posso resolver alguma dúvida que tenha ficado na cabecinha de vocês, que eu penso que estou me explicando e de repente eu não estou me explicando o suficiente. Mas vocês comentam e a gente vai navegando nessa onda, ok? Beleza. Um beijo muito grande para todos vocês. Namastê!